aluno do 9º ano. Como vocês estão acostumados, nós começamos a ver, para esta nossa prova parcial, o nazifascismo, ou a ameaça totalitária, que consta no nosso livro, no nosso capítulo. Nós vimos algumas características destes regimes totalitários, como, por exemplo, o nacionalismo. Não é, como eu falei em aulas passadas, aquele nacionalismo saudável, mas sim o nacionalismo doentio, aquele que é baseado na xenofobia, o medo do estrangeiro. Uma segunda característica seria o militarismo. Tanto o regime nazista de Hitler quanto o regime fascista de Benito Mussolini, eles se apoiaram nessa base militar. Tanto é verdade que, mesmo proibido de ter um exército, de ter forças armadas, a primeira medida do Hitler, quando no poder, foi justamente o reaparelhamento das forças armadas. O Benito Mussolini não ficou atrás, apesar da Itália ser bem menos desenvolvida que a Alemanha à época. Um terceiro fator do regime totalitário ou das ideologias totalitárias seria o culto à personalidade, tão bem definido com relação ao Hitler, como também com relação ao Benito Mussolini. Só um pequeno trechinho aqui também, pulando um pouco para o Brasil, que nós inclusive comentamos, saímos do capítulo. Temos o Getúlio Vargas aqui no Brasil, de 37 a 45, também com esse culto à personalidade. O que seria isso? Aquela homenagem excessiva a um líder, uma homenagem fora do comum. E isso foi muito claro na Alemanha nazista e na Itália fascista. Dito isso, nós vimos outro ponto importante do capítulo, que foi a ascensão ao poder de 3 ditadores fascistas. O Benito Mussolini na Itália, o primeiro, nós vamos ver daqui a pouco, o Hitler, o segundo, na Alemanha, e o Francisco Franco na Espanha. O Benito Mussolini, ele tem uma ascensão caracterizada por violência, por agitação nas ruas, ondas de protesto e uma organização, a princípio tímida, do Fátio de Combatimento, que é o grupo que ele organizou, mas depois, com a ajuda do empresariado e da classe média, o Benito Mussolini viu crescer justamente esse que seria o Partido Fascista. Por que ele cresceu? Cresceu porque havia uma ameaça não só na Europa, mas no mundo todo, que era a União Soviética naquela época. Um outro regime também que nós podemos afirmar totalitário. Tome cuidado com essas simplificações que determinados autores em determinados livros colocam. Uns chegam a colocar que determinados países não foram totalitários. Cuidado, o totalitarismo, ele é uma ditadura, é uma ideologia ditatorial, tanto à direita, como a gente viu, partidos fascistas, quanto à esquerda, o Partido Comunista da União Soviética e, posteriormente, todos os outros partidos que se seguiram. O Mussolini, então, ao assumir o poder, ele tem 2 momentos importantes. O primeiro momento é o momento em que ele assina com a Igreja Católica o chamado Tratado de Latrão, onde a Igreja ganha um território que nós chamamos até hoje de Vaticano, com a Igreja de São Pedro e São Paulo, com o Castelo de Castel Gandolfo e com o próprio Palácio de Latrão. Em troca, a Igreja daria o apoio sem condições, incondicional, não é, ao regime de Benito Mussolini.
O segundo grande momento que a gente já falou disso para vocês foi o chamado Carta del Lavoro, que na realidade era a organização das leis trabalhistas na Itália, onde o trabalhador italiano realmente ele tinha uma jornada de trabalho específica, no entanto, ele perdia a condição de ter um sindicato organizado que pudesse lutar por ele e perdia a condição de fazer greve. Surge nesse momento, na Itália, órgãos corporativos de patrões e empregados, onde, na realidade, naquele momento, numa ditadura, os patrões levavam sempre a melhor. Isso é claro, não é? É diferente de você ter discussões de trabalhadores e patrões em países democráticos, mesmo não tendo um sindicato organizado. Hoje você vê que em algumas classes, em algumas categorias, há alguns ganhos para os trabalhadores. O Mussolini, portanto, ele foi importante nesse aspecto aí para a Itália, mas algumas coisas ele ficou devendo, no caso da questão do emprego, apesar de naquela época, com a Carta del Lavoro, ter oferecido o seguro-desemprego. O segundo líder fascista, apesar de ser nazista, o nazismo é fascismo, o segundo líder, portanto, é o Hitler. E uma coisa interessante que nós temos aqui, o Hitler, ele assume pelas vias democráticas, em 1933, como chanceler, como primeiro-ministro da Alemanha. Antes, é claro, em toda a década de 20, o partido nazista do Hitler tentou, por várias vezes, chegar ao poder através da eleição, mas não conseguiu. E também, no meio da década de 20, ele tenta chegar através de golpe de Estado, junto com alguns militares. E é nesse momento que o Hitler vai preso e escreve uma obra muito importante que nós discutimos sobre isso em sala, Minha Luta, ou Mein Kampf, né? As medidas tomadas pelo Hitler, como nós discutimos também, são importantíssimas. Por quê? Porque foram algumas medidas, inclusive, parecidas com as medidas tomadas pelo presidente norte-americano à época. Quando nós estudamos o capítulo sobre a crise capitalista, nós acompanhamos essas medidas. E as principais medidas do Hitler são bem parecidas, como obras públicas. O Hitler chega a distribuir propriedades de terra indivisíveis e invendáveis, ou seja, o trabalhador que recebesse essa terra, ele não poderia dividi-la, nem poderia vendê-la, ficaria como herança para seus filhos. É basicamente uma pequena reforma agrária que o Hitler faz. Aquilo que nós discutimos, algumas das medidas do Hitler foram medidas interessantes, se não fosse a parte final de todo o governo do Hitler na Alemanha, principalmente com relação à guerra de 39 a 45. Tá? O terceiro grande ditador que nós discutimos nesse capítulo é o Francisco Franco. E uma característica também interessante com relação aos outros dois, ele não chega ao poder da forma parecida que o Hitler ou que o Mussolini. O Francisco Franco vai chegar através de uma guerra civil. O interessante dessa guerra civil é que muitos historiadores colocam, já que essa guerra civil foi de 36 a 39, muitos historiadores falam que a Guerra Civil Espanhola ela foi basicamente um laboratório, o começo ou teste para a Segunda Guerra Mundial. Por que isso? Primeiro, todos os países que participaram da Segunda Guerra Mundial participaram da Guerra Civil Espanhola, em maior ou menor participação,
não é? Direta ou indiretamente, esses países estiveram lá. Mesmo que eles não estivessem oficialmente, alguns habitantes, algumas pessoas desses países lá estiveram. Caso de militares brasileiros, militares americanos, militares soviéticos e até mesmo pessoas e ex-militares da Alemanha e da Itália lutando ao lado dos republicanos. Como foi a chegada do Franco ao poder? O Franco era um general. Em 1931 aconteceu a queda da monarquia na Espanha e, a partir dessa queda, os monarquistas e os fascistas espanhóis, entre eles o Francisco Franco, ficaram contrários a este governo. Para piorar a situação, o governo republicano que tinha assumido na eleição seguinte simplesmente foi transformado em um governo de participação socialista, comunista, democrata e anarquista. Era uma frente popular. A partir daí, praticamente é declarada uma guerra contra esta República Popular, que passa a tomar algumas medidas avançadas em relação ao povo. O Franco vai preso, manda-se o Franco para o norte da África, lá ele consegue um apoio da Alemanha e da Itália, consegue voltar para a Espanha e a Guerra Civil tem início. Com o apoio da Alemanha, principalmente da aviação alemã e de armas da Itália e da Alemanha, além de soldados, os fascistas e os monarquistas ganham e o Francisco Franco assume o poder. Vimos, portanto, aí a participação de 3 ditadores fascistas, representando aí o que há de mais ditatorial, de mais totalitário nos países do mundo naquela época, entre década de 20 e década de 30. Agora, só mais um pouquinho para se discutir o Brasil praticamente desse período, o Brasil das oligarquias, o Brasil dos coronéis. Nós estamos começando a ver essa semana a formação da República Brasileira e o que nós vimos de importante aí é que a República Brasileira, quando ela surge através de um golpe de Estado e os republicanos brasileiros que assumem são praticamente comandados por uma elite oligarca, os fazendeiros de café de São Paulo e os produtores de leite de Minas Gerais. Eles vão comandar todo esse governo desde 1889 até 1930, é a chamada política do café com leite. Nesse momento, toda a eleição que existia era eleição fraudada, eleição manipulada. Havia o voto de cabresto, havia o eleitor que era comandado pelo jagunço do coronel para lá votar, o voto era aberto, nós estamos acabando de ver isso em aula, e isso é importantíssimo para que você estude basicamente até essa parte. E a chamada política dos governadores, para terminar, uma vez que era um acordo, um consenso entre as elites, para que o poder fosse mantido entre as oligarquias. Muito obrigado.